Fala galera, beleza? Arnaldo aqui de novo, hoje passando rapidinho, porque o vídeo já vai ser longo o suficiente. Tô aqui só para informar que essa história que vocês vão ver agora é uma história que foi publicada em X-Men número 1, 2 e 3. No Brasil ela saiu numa minissérie chamada X-Men pela editora Abril. E também por uma outra da Panini, uma minissérie chamada X-Men Gênese Mutante. Essa história está na parte 2. Essa é a última história escrita pelo Chris Claremont, que foi por muitos anos o escritor de X-Men e que foi o cara que consagrou os X-Men como o gibi mais vendido da Marvel por décadas. Também é desenhada pelo Jim Lee, que é hoje um dos chefões da DC e foi um dos fundadores da Image, pouco tempo depois de fazer esse quadrinho. Isso porque esse quadrinho dos X-Men é o quadrinho mais vendido da história, até onde me consta, com 8.186.500 cópias vendidas na época em que ele saiu. Muita gente acha que ele foi simplesmente um golpe de marketing, um caça-níquel, mas eu gosto muito dessa história porque ela representa muito bem o que são os X-Men e para mim qual é a discussão central dos X-Men, que não é a questão apenas das minorias, mas até que ponto uma causa nobre ainda é nobre. Porque o professor Xavier tem a mesma causa que o Magneto, porém os métodos que eles usam para levar adiante essa causa é o que diferencia um do outro e transforma um herói e outro num vilão. E também qual é a meta final em favor da raça mutante, dessa minoria que eles defendem. Então, sem mais enrolações, era isso que eu queria dizer sobre este quadrinho. Com vocês, X-Men, o quadrinho mais vendido da história. Próximo à órbita da Terra, do lado sombrio do planeta, acelerando do dia para a noite, um ônibus espacial é atingido numa perseguição extraplanetária. Um grupo de mutantes roubou uma nave da Superintendência Humana de Intervenção, Espionagem, Logística e Dissuasão dos Estados Unidos, também conhecida como SHIELD, e decolou em busca do asteroide M, local de refúgio e exílio do ativista radical mutante Eric Lensher, popular e mundialmente conhecido como Magneto. Atrás deles, em perseguição, está uma nave tripulada por agentes da SHIELD, liderados pelo agente Harry Delgado. Delgado está receoso em derrubar a nave dos mutantes fanáticos, porque nesse exato momento eles estão a 250 quilômetros acima da Rússia, e a queda de uma nave americana no território deles poderia iniciar uma guerra. Subitamente, um brilho cegante invade as naves, e há um pico de energia eletromagnética detectada. Magneto não deixará que o conflito macule seu lar. Ele derruba as naves e neutraliza tanto os astronautas humanos quanto os mutantes, e está para devolvê-los à Terra a fim de evitar conflitos, quando é informado por uma das mutantes que eles estão ali para servi-lo, e ela o questiona se ele vai mesmo abandonar seu povo para morrer. Já havia algum tempo, Eric desistira de seu ativismo violento e decidira viver recluso e solitário em seu asteroide, longe dos incômodos de qualquer um. Mas a pergunta da acólita mutante é certeira e atinge o coração e o ego de Magneto como um raio. Enquanto isso, no cosmódromo de Baikonur, o equivalente russo do Cabo Canaveral e do Centro Espacial de Houston em um lugar só, o retorno de Magneto é detectado e reportado tanto para Moscou quanto para Washington, e os protocolos de defesa contra Magneto são acionados no estágio 1. Na Casa Branca, Nick Fury, o diretor da SHIELD, conversa com o presidente dos Estados Unidos sobre o que fazer diante dessa situação. Fury diz ao presidente que já tem uma ideia. Cerca de 60 quilômetros ao norte de Nova York, próximo à fronteira com o estado de Connecticut, no terreno de uma propriedade que é mais antiga do que a Revolução pela Independência Americana, encontramos a Escola para Jovens Superdotados do Professor Xavier. Uma escola muito especial para pessoas muito especiais, conhecidas no mundo inteiro como X-Men. Parte do que os torna especiais é o fato de serem mutantes, nascidos com habilidades extraordinárias que os destacam da humanidade. Outra parte é o que decidem fazer com seus poderes. Diferentemente de Magneto, que costumava defender a supremacia mutante sobre a humanidade, Charles Xavier, o líder dos X-Men, acredita e ensina a seus alunos a luta pela convivência pacífica entre humanos e mutantes. Portanto, os alunos de Xavier juraram proteger a humanidade, ainda que muitas vezes ela os tema e odeie. Cientes de que a violência é um caminho escolhido por muitos, tanto humanos quanto mutantes, e de que o ativismo que faz uso da violência para alcançar seus objetivos automaticamente se torna terrorismo, os X-Men treinam constantemente para proteger inocentes de todas as raças, inclusive a si mesmos. E é exatamente isso que eles estão fazendo agora. O treinamento da mansão divide os X-Men em duas equipes. A equipe A é composta por Vampira, Homem de Gelo, Arcanjo e Colossus. Já a equipe B é composta por Psylocke, Wolverine e Gambit. Na sala de controle, monitorando as atividades, estão os líderes Ciclope e Tempestade, além de Ford, Fera
e Banshee. O objetivo da missão consiste em localizar e capturar o Professor X, que está escondido em algum lugar da mansão e protegido por Jean Grey. A competição começa com Vampira da equipe A enganando mísseis teleguiados, enquanto o Arcanjo arremessa Colossus, que entra na mansão, mas é derrubado por Jean. A equipe B vai pelo subsolo. Enquanto Volve e Psylocke enfrentam androides, Gambit ataca Jean, que acabou de derrubar o Colossus, e a derruba, dando-lhe um beijo de vitória. Mas ela explode e nocauteia o francês, pois ela era, na verdade, um androide e não a Jean real. Jean e Xavier estão na sala de controle, e enquanto todos conversam descontraidamente, pensando que as equipes estão longe de completar a missão, Wolverine surge do chão, psiquicamente escondido por Psylocke, e vence a competição. Bang, Charlie, você tá morto. Vitória da equipe B. Depois do treino, os X-Men se reúnem por videochamada com o Nick Fury. Ele lhes conta a situação ocorrida na Rússia e eles discutem se Magneto representa algum perigo real. Vampira acha que não. Ciclope acha que sim. Wolverine diz para não apontarem o dedo tão rápido, pois todos naquela sala têm um passado de que se envergonham. Xavier acha melhor torcer pelo melhor, mas se preparar para o pior. Fury pede para eles torcerem para que ele não ligue de novo, porque se isso acontecer, significa que Magneto é uma ameaça novamente. Dentro do asteroide M, as duas equipes de astronautas sobrevivem e estão brigando entre si quando Magneto aparece de roupão. Ao ver o mestre do magnetismo, um dos astronautas humanos chamado Deck se desespera e toma a astronauta mutante Anne-Marie como refém. Ela consegue se desvencilhar, mas é alvejada até a morte e cai no colo de Magneto. O ex-terrorista se enfurece e mata Deck imediatamente. O agente da SHIELD, Harry Delgado, tenta se justificar para Magneto pedindo desculpas pelo ocorrido. Magneto sente que deve fazer algo mais a respeito da morte de Anne-Marie. Fabian Cortez, o líder dos astronautas mutantes ali, propõe a Magneto que haja com os humanos em termos de guerra. De volta à Escola Xavier, Charles avisa que o cérebro detectou a entrada de Magneto na Terra e ordena a Ciclope que convoque sua equipe azul para ir verificar o que de fato está acontecendo, enquanto a equipe dourada de Tempestade ficará na mansão de sobreaviso. A equipe azul é composta por Ciclope, Wolverine, Fera, Gambit, Psylocke e Vampira. Magneto retira mísseis nucleares russos do fundo do Oceano Atlântico. Mísseis de uma época em que Magneto afundou o submarino Leningrado, em retaliação pelas grandes potências terem se recusado a obedecer à ordem dele de desmantelarem seus arsenais nucleares. Toda a tripulação do Leningrado morreu no naufrágio. A equipe azul dos X-Men chega ao local e pede satisfações a Eric, que alega estar fazendo isso em legítima defesa. A situação escala e vira um confronto físico quando Magneto usa seus poderes para se defender da aproximação de Ciclope, Fera e Gambit. Magneto tenta terminar o confronto conversando, mas Psylocke, Gambit e Wolverine já entraram no modo de combate deles, e agora o mestre do magnetismo está ferido pelas garras de Logan. Ciclope tenta evitar que tudo escale para uma tragédia, empurrando Eric para longe com seus raios ópticos. Magneto cai no meio dos ossos da tripulação do Leningrado e por um instante se lembra de sua infância nos campos de concentração. Por um instante, ele se depara com as consequências de seus atos e pensa, por um segundo, que talvez sua busca por eliminar o fascismo o tenha transformado num fascista da pior espécie. Mas logo essa reflexão é interrompida pela chegada de Wolverine e Ciclope, e o ex-ativista do supremacismo mutante se vê obrigado a voar para longe. Vampira tenta conversar com Magneto e ajudá-lo a ver como suas atitudes reforçam a repulsa que a opinião pública tem dele. Mas antes que termine seu argumento, ela é atingida por caças russos e acaba, sem querer, convencendo Magneto de que está errada e que não vale a pena acreditar em convivência pacífica entre humanos e mutantes. Mais enfurecido ainda pela queda de Vampira, Magneto detona um míssil nuclear de 1 megaton. De volta ao asteroide M, ferido, Magneto conversa com Fabian Cortez sobre sua decepção com Wolverine, pois tempos atrás, quando Magneto se aliou brevemente aos X-Men, os dois se deram consideravelmente bem. Mas agora, Magneto não entende o porquê, ao menor movimento, todos se voltaram contra ele, inclusive alguém que ele considerava quase um amigo. Cortez diz que a visão de mundo de Xavier deve ser aniquilada, para que Magneto reine absoluto sobre a espécie mutante. E é o medo de que isso aconteça que leva os X-Men a sempre desejarem a morte de Eric, não importa o que ele faça. Logo em seguida, Cortez cura Magneto com seus poderes mutantes. Usando seu jato, a equipe azul dos X-Men procura por Vampira, quando Xavier os contacta para informar que recebeu uma ligação de Bahia Hammer, Genosha, dizendo que ela está lá. Genosha é uma nação numa ilha do Oceano Índico que por muito tempo utilizou-se de mão de obra escrava de mutantes, mas recentemente a aboliu com a ajuda dos X-Men. No hospital da capital genoshana de Bahia Hammer, Vampira descobre que os acólitos de Magneto estão atacando as ruas da cidade e os militares pedem que ela os ajude a combatê-los. De repente, a parede explode e vemos Fabian Cortez e os outros acólitos
dizendo que querem Vampira. Ela, por sua vez, responde negativamente, contra-atacando os super-terroristas. Um deles está prestes a matar Vampira quando é atingido por Ciclope. O nome do acólito que quase esmagou a X-Men é ouvido ao longe em meio à batalha: Delgado, o agora ex-agente da SHIELD, que se aliou à causa da supremacia mutante após ser transformado em um. Chegam ao hospital junto com Ciclope, Gambit, Fera e Wolverine. Os dois grupos entram em conflito enquanto Cortez defende sua tese da supremacia mutante. Psylocke entra na briga. Wolverine mobiliza Cortez, mas Magneto surge e declara que o asteroide M é um mundo soberano para o abrigo de mutantes e que qualquer agressão a um mutante é uma agressão a ele. Longe dali, no laboratório genético da Escola Xavier, Banshee vai falar com a doutora Moira MacTaggert, sua namorada geneticista, especialista em questões mutantes e que trabalha em parceria com a escola do Professor Xavier. Ela pede perdão a ele e diz que tudo o que está acontecendo é culpa dela. De volta à Baía Hammer Genosha, a equipe azul discute com Magneto sobre a degradação moral que ele tem demonstrado nas últimas horas. É então que um helicóptero genoshano dispara mísseis contra Magneto, e ele o destrói, ficando mais enfurecido ainda. Magneto derrota a equipe azul, e Cortez usa seu poder em Psylocke, deixando ela transtornada. Na ONU, Nick Fury discute a situação com líderes mundiais, e Genosha pede socorro. A China é a favor de reconhecer o asteroide M como uma nação, e Magneto como seu soberano. A Rússia, por sua vez, diz que vai agir contra Magneto, mesmo sem o aval da ONU. As tensões aumentam. Em Genosha, Psylocke perde o controle de seus poderes depois do beijo de Cortez, e é atacada por genoshanos racistas, mas é salva por Fera. Cortez diz a Fera que ampliou os poderes de Psylocke a ponto de deixá-la descontrolada, e Gambit ataca Cortez, nocauteando o acólito. Magneto surge com Ciclope e Wolverine aprisionados, e sugere aos outros X-Men que se juntem a ele ou se rendam. Na Mansão X, Ford convoca a equipe dourada dos X-Men liderada por Tempestade, já que a equipe azul caiu em batalha. Xavier diz que precisa saber o que exatamente são os protocolos Magneto. Banshee fala a Xavier que Moira saiu correndo assim que Ford soou o alarme, e Xavier vai procurá-la, mas não deixa Banshee ir com ele. De volta a Genosha, Vampira e Magneto tentam persuadir um ao outro, enquanto Psylocke se levanta sem que Magneto perceba e o ataca por trás, usando sua adaga psíquica ampliada pelos poderes de Fabian Cortez. Contudo, logo em seguida, o acólito Cromo congela Psylocke e os outros X-Men para dar tempo de Magneto fugir com eles. A equipe azul é levada refém para o asteroide M. Já no asteroide, Fabian Cortez e Magneto descobrem que alguém manipulou o código genético de Magneto sem que ele soubesse. Enquanto isso, no cosmódromo de Baikonur, os russos lançam um canhão de plasma no espaço. Na casa de barcos do lago Breakstone, perto da mansão Xavier, Charles conversa com Moira, que está bebendo para esquecer. Ele quer convencê-la a dar respostas sobre as afirmações de que ela é responsável pelo que está acontecendo. Antes que Moira possa dizer algo sobre o assunto ao professor, Magneto chega querendo respostas também, e usa seus poderes para levar a casa de barcos para longe. Magneto ameaça jogar Xavier do espaço para morrer e Moira concorda em contar a verdade para poupar a vida de seu amigo. A geneticista revela que numa época em que Magneto foi transformado em um bebê por um outro mutante criado por ele, ela cuidou dele e percebeu que havia indícios de instabilidade no sistema nervoso central dele, como se seu corpo não fosse capaz de resistir às energias que processava, parecido com uma fiação incapaz de suportar cargas além de sua capacidade. Existia a possibilidade de que uma degradação progressiva estivesse afetando o equilíbrio eletroquímico do cérebro de Eric. Isso a levou a decidir manipular seu DNA na tentativa de evitar uma futura doença cerebral degenerativa. E ela fez isso sem contar a ninguém, inclusive ao próprio Magneto. Magneto fica indignado por ter sido manipulado e acredita que muitas das escolhas que fez não foram realmente dele. Ele diz então que Moira fará o mesmo com os X-Men capturados, para obrigá-los a obedecê-lo, acreditando na causa dele, por livre e espontânea vontade, que será geneticamente manipulada, é claro. Horas depois, no asteroide M, a equipe azul avisa Xavier, na cela em que ele está aprisionado, que a partir de agora seus membros lutarão por Magneto, porque ele é o líder certo para os tempos atuais. Segundo Ciclope, o sonho de Xavier de convivência pacífica entre humanos e mutantes está ultrapassado. Na sala de perigo da mansão Xavier, Tempestade e Jean simulam 10 vezes um confronto da equipe dourada contra a equipe azul, Magneto e os acólitos. E em todas elas, os X-Men dourados são derrotados. Eles até conseguiriam derrotá-los separados, mas todos juntos contra eles é impossível. Nesse momento, Nick Fury liga e avisa que os Estados Unidos e a Rússia acionaram o estágio final dos protocolos Magneto, o que significa explodir o asteroide M com todo mundo que está nele. A menos, lógico, que a equipe dourada acabe com a crise antes. E é com isso
que Nick Fury está contando. O Homem de Gelo relembra os membros de sua equipe que as simulações mostram que eles serão massacrados. Colossus pergunta se ele tem alguma outra sugestão. Arcanjo diz que foi para esse tipo de missão que Xavier fundou os X-Men. Tempestade diz que não podem decepcionar Magneto, pois ele está esperando eles irem até seu asteroide resgatar os outros. Não importa o risco, mesmo contra as probabilidades, eles precisam tentar. A equipe dourada dos X-Men viaja pelo espaço até o asteroide M em modo furtivo. Ela é composta por Tempestade, Arcanjo, Jean Grey, Ford, Colossus, Homem de Gelo e Banshee. Na ONU, Nick Fury tenta dissuadir os governos russo e americano a cancelar a execução do protocolo, mas falha. A equipe dourada se prepara para a missão e Ford diz a Jean e Banshee que entende a reação humana diante do sentimento de estarem sendo engolidos por outras raças como mutantes, deuses e outros super-heróis. O problema é que a atitude deles dá razão a Magneto. Magneto não alterou Xavier geneticamente, pois ele quer vê-lo chorar quando for derrotado. Moira tenta defender o professor, dizendo que tudo o que ela fez com Magneto foi sem nenhum conhecimento de Xavier. Eric Lancher tem então um ataque de fúria e ordena a Dra. MacTaggert que fale apenas quando solicitada. Ele então tem uma crise logo em seguida, passa mal novamente e é socorrido por Fabian Cortez. Enquanto isso, a equipe azul curte sua estadia no asteroide M, mas Vampira tem um lapso de lucidez. Wolverine não está relaxado, mas vestido com seu uniforme de batalha, e sai depois de um comentário irônico. Fera percebe. A verdade é que o fator de cura de Wolverine já o fez se recuperar da manipulação genética de Moira, e ele vai atrás da doutora para preparar as boas-vindas da equipe dourada que está chegando ao asteroide M. Jean aterrissa a equipe dourada no asteroide com a ajuda dos outros X-Men dourados e encontra Xavier, libertando-o do cativeiro. Jean e Professor X comentam que há um campo de inibição psíquica no asteroide que os impede de usar seus poderes telepáticos e telecinéticos, e Ford comenta que terão que encontrar a equipe azul à moda antiga. Porém, Ciclope surge com sua equipe diante dos X-Men dourados, dizendo que eles não precisarão procurar, porque já foram encontrados. A equipe dourada entra em confronto direto com a azul. Logo, o acólito Harry Delgado se junta à batalha e desequilibra a luta para o lado da equipe de Ciclope, derrubando Colossus. Súbita e surpreendentemente, Delgado é derrubado por Hank McCoy, o Fera, um membro da equipe azul. Gambit, porém, continua engajado em derrotar Banshee e Ford, membros da equipe dourada, mas é derrubado por um ataque de Bob Drake, o Homem de Gelo, que logo em seguida é psiquicamente atacado por Psylocke. Porém, Psylocke comete um erro. Quando sua adaga psíquica atinge o cérebro de Bob, ela deflagra uma explosão em múltiplas direções, congelando todos os próximos a ele, inclusive ela mesma. Enquanto Ciclope continua atacando Jean, Vampira tem outro lapso de consciência e se joga na frente da rajada óptica do líder de sua equipe para proteger sua amiga da equipe azul de um tiro fatal. Ela absorve o impacto do golpe e deixa Ciclope confuso por ter inadvertidamente atacado uma aliada, o que o ajuda a entender que o que está fazendo é absurdo como um todo e não faz sentido algum. Logo, toda a equipe azul percebe que está do lado errado do conflito. Magneto chega e confronta Xavier, mas perde o controle de seus poderes e começa a se desintegrar pelo uso deles. Isso o obriga a parar de usá-los e o leva ao chão. Wolverine diz a Eric que ele está acabado, mas não vai matá-lo, porque ele é um X-Men. E os X-Men são heróis, e heróis representam algo que Logan não está disposto a trair. Moira então explica que o procedimento a que ela submeteu Magneto e os X-Men da equipe azul é um fracasso, porque só funciona caso o indivíduo jamais tenha usado seus dons mutantes. As estruturas de corpo e mente precisam estar alinhadas de modo específico para os poderes funcionarem em harmonia com a personalidade. Não importa a profundidade da lavagem cerebral, a cada uso de poder, sua personalidade reverte ao estado original. Moira acrescenta que nunca manipulou Magneto e que todas as escolhas boas e ruins feitas por ele, desde que esteve sob os cuidados dela, foram livres e exclusivamente dele. Quem o estava manipulando, na verdade, era Fabian Cortez, que passo a passo instigou a violência e o tornou um irrevogável inimigo da humanidade. Um falso amigo e devoto que alegou curá-lo, mas que a cada sessão de terapia apenas piorou a situação, pois além dos danos morais que ele causou a Magneto, talvez sua saúde também tenha piorado num nível irrecuperável. Eric se recusa a acreditar que tenha um ego tão inflado a ponto de ter sido manipulado nesse nível, mas percebe que isso realmente aconteceu ao ver seu autoproclamado mais fiel discípulo fugir em uma nave antes que o canhão de plasma russo acerte o asteroide M. Fabian Cortez está longe o suficiente do lar de Magneto para se salvar, quando o tiro da arma gigantesca atinge o asteroide e começa a estraçalhá-lo. Magneto usa todas as forças que lhe restam para manter o asteroide inteiro até os X-Men conseguirem sair de lá vivos, mas ele e seus acólitos restantes ficam,
e aparentemente morrem na explosão do asteroide M. Os X-Men assistem à explosão do asteroide a caminho da Terra em sua nave, enquanto Xavier lamenta a morte de seu ex-amigo e aliado, pois ele percebe que de muitas maneiras ele continua sendo aquele homem que o professor conheceu em dias mais felizes. Segundos antes de partir, Eric abriu seus pensamentos para que Charles pudesse lê-los. Neles, ele dizia que estava salvando os X-Men, pois essa era sua missão de vida. Proteger seu povo, o Homo sapiens superior, mutantes, daqueles que desejam mal a eles. Eric Lancher sobreviveu a um holocausto na Segunda Guerra Mundial e não estava disposto a tolerar outro. Ele não queria se deixar iludir pelos sonhos impossíveis de Xavier. As cicatrizes em sua alma o levaram a temer a dor que a decepção por falsas esperanças pode trazer. Charles Xavier entende Magneto. Os dois tiveram jornadas de vidas diferentes antes de se conhecerem, e os sonhos e pesadelos que essas vidas moldaram foram inevitavelmente diferentes. A Xavier e seus X-Men resta apenas escolher o caminho em que acreditam, como Magneto fez, e esperar o futuro provar quem fez as melhores escolhas. As escolhas de Magneto foram feitas com base em desespero e ódio. Xavier gostaria que a dele e a de seus alunos fosse baseada em esperança, pois ele acredita que em cada pessoa está o poder de deixar o mundo melhor do que o encontrou. Tentar atingir seu potencial, buscar o melhor dentro de si e dos outros, ainda que existam aqueles como Magneto, que automaticamente presumem o pior. Sim, ele sabe que trata-se de um ideal, talvez inatingível, mas o sucesso não é o mais importante. O que conta são as tentativas. Nossos poderes, ou o simples fato de estarmos vivos, nos obriga a buscar o melhor.